Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Parecia que Yang Jie também estava esperando por esse momento. Ele se levantou, conjurou um feitiço de salto enquanto seu pavão branco voava em sua direção, pousando com ele dentro da arena. Os discípulos estavam agitados, pois a batalha mais emocionante estava prestes a começar. Então, incentivados por alguém, muitos começaram a gritar o nome de Yang Jie. Em um instante, o salão foi tomado por aplausos em seu favor, mostrando quantos mais apoiadores ele tinha. A razão era simples, a besta de estimação de Yang Jie era de rank 4. Para a maioria dos discípulos, ter uma besta de rank 4 era mais do que suficiente para tornar Yang Jie invencível no ringue. Afinal, era um símbolo de status de um país intermediário. Yang Jie não perdeu tempo com palavras e simplesmente ordenou que seu pavão branco aumentasse de tamanho. A aura da criatura se tornou avassaladora, e o domínio de uma besta de rank 4 foi liberado. Lin Jin, sua glória é apenas temporária. Desafiar-me? Você está 100 anos cedo demais para ser digno disso. Yang Jie invocou um feitiço que o fez pairar no ar. Com suas vestes esvoaçando ao vento, ele parecia um deus que acabará de descer dos céus. Lin Jin sorriu e ergueu a mão, usando sua habilidade de intimidação de bestas no pavão branco. Como era uma besta de rank 4, ela também deveria ser afetada pela intimidação intermediária. E, de fato, assim que Lin Jin estendeu o braço, como se tivesse sido atingida por uma força invisível, o pavão branco caiu do céu. A cena chocou a todos. Por um instante, ninguém fez um som, e o salão ficou tão silencioso que se poderia ouvir um alfinete cair. Na cabine de espectadores privativa, Yeuzou suspirou. Yang Jie é muito orgulhoso. Sofrer um pouco só fará bem a ele. Yang Jie não conseguia acreditar no que via. O que diabos estava acontecendo para seu poderoso pavão branco de rank 4 cair do céu assim? Foi por causa daquele gesto de Lin Jin? Impossível! Ele sentiu como se estivesse sonhando. Sua besta de rank 4 estava sendo subjugada. Como isso era possível? Mas era um fato. Com sua besta dominada, como ele poderia lutar? Um dos espectadores voltou a si e murmurou. O Sênior Yang Jie perdeu assim tão fácil? Não pode ser. Estamos falando do Sênior Yang Jie. Algo deve ter dado errado. A multidão começou a discutir. Yang Jie lançou-lhes um olhar furioso antes de conjurar outro feitiço. Canção mágica. Yang Jie era verdadeiramente habilidoso em feitiçaria. Como era de se esperar do discípulo predileto de Yeuzou, ele escolheu o feitiço mais adequado para a situação. O pavão branco soltou um grito. O som era tão estridente que fez os espectadores sentirem tontura. Lin Jin também se sentiu atordoado, e sua habilidade de intimidação foi interrompida. O pavão branco finalmente conseguiu levantar a cabeça. Essa criatura tinha a mesma personalidade que Yang Jie, igualmente orgulhosa. Assim que se libertou da opressão, partiu para o ataque. Abrindo o bico, 100 lâminas de vento foram lançadas em direção ao alvo. Enquanto isso, Yang Jie respirou aliviado. Embora não soubesse que método Lin Jin usou para subjugar sua besta, ele tinha certeza de que, se não tivesse usado esse truque, teria sido derrotado ali mesmo. Sua única opção agora era usar o status de rank 4 de sua besta para dominar o oponente. Dessa forma, Lin Jin não teria chance de vencer. Na perspectiva de Yang Jie, a besta de Lin Jin não conseguiria se defender contra as 100 lâminas de vento. Na verdade, era provável que o lobo de fogo até morresse com esse ataque. Era letal. Ter sua besta morta em um duelo era uma das piores coisas que poderia acontecer. No entanto, no instante seguinte, Xiao Wu aumentou de tamanho, com chamas envolvendo seu corpo. Então, com um movimento de cauda, um redemoinho de fogo foi lançado, anulando as 100 lâminas de vento. Os dois ataques colidiram e se cancelaram. Mas essa não foi a revelação mais chocante. A aura de Xiao Wu não era nem um pouco inferior à do pavão branco. Na verdade, era ainda mais forte. Agora, qualquer um com olhos podia ver o que havia acontecido. Rank 4. Ele também tem uma besta de rank 4. Todo o salão ficou boquiaberto. Essa descoberta era chocante. Afinal, havia apenas um punhado de bestas de rank 4 em todo o reino do Dragão de Jade, e a maioria pertencia exclusivamente aos Guardiões Imperiais. Antes disso, na cidade do Bordo, Yeuzou era a única pessoa com uma besta de rank 4. Foi por isso que a evolução da besta de Yang Jie causou tanto alvoroço. Mas quem diria que a besta de Lin Jin também havia evoluído para rank 4? Desde quando evoluir bestas para rank 4 era algo tão fácil? No painel dos mentores, todos os professores estavam pasmos. Lu Bei, Sr. Yi e até Wang Fuming reagiram da mesma forma. Ao se recuperarem do choque inicial, sorriram com amargura.
Como mentores da Associação dos Frades, o ranking de suas bestas era, na verdade, inferior ao dos discípulos. Agora este torneio de discípulos valerá a pena assistir. Sim, que oportunidade rara, poder ver o confronto entre bestas de rank 4. Havia também mentores mais interessados no método que Lin Jin usou para subjugar o pavão branco de Yang Jie. Enquanto isso, no ringue, Lin Jin percebeu que Xiao Wu estava ansioso para lutar. Após refletir, ele percebeu que, desde que o pequeno lobo evoluiu para rank 4, ele nunca havia enfrentado um combate real. O lobo de fogo devia estar cheio de frustrações reprimidas. Agora era a oportunidade perfeita para ele testar seus poderes. Além disso, invocar a habilidade de intimidação de bestas também era exaustivo, então fazia sentido enviar Xiao Wu para a batalha. Vá! Lin Jin deu a ordem, e Xiao Wu partiu imediatamente para o ataque. Entre os presentes, quem ficou mais chocado ao descobrir que a besta de Lin Jin também havia alcançado o rank 4 foi Yang Jie. Ele sabia o quão difícil era promover uma besta para rank 4. Mesmo com a ajuda de uma pílula antiga, ele ainda precisou acumular anos de experiência para que seu pavão branco evoluísse. Inicialmente, seu plano era dar uma lição dura em Lin Jin com sua besta superior. Provar a todos que ele ainda era o discípulo número 1. Mas quem diria que a besta de Lin Jin também havia evoluído? No entanto, Yang Jie rapidamente recuperou a compostura. E daí se evoluiu para rank 4? Com suas bestas no mesmo nível, a vitória agora dependia das habilidades dos invocadores. Com isso em mente, Yang Jie liberou um feitiço supremo. Ele não se importava mais com feitiços menores. Contra um oponente formidável como Lin Jin, ele tinha que dar tudo de si. Sem perceber, o oponente que ele desprezava havia se tornado seu maior rival. Contrato de sangue, poder bestial. Assim que o feitiço foi lançado, o pavão branco pareceu sentir algo e gritou para o céu. Então, um fluxo de essência saiu de seu bico e entrou no corpo de Yang Jie como um enxame de abelhas. Ye Zhou, que observava da cabine privativa, ficou chocado. Yang Jie realmente usou esse feitiço. Parece que ele busca uma vitória decisiva. Então, suspirou e murmurou para si mesmo. Oh, Yang Jie, você é meu discípulo, então é claro que torço por sua vitória. Mas tenho certeza de que o discípulo do curador tem algo guardado. Receio que você não consiga o que deseja. Agora que penso nisso, a culpa é minha por tê-lo deixado tão arrogante. Espero que você aprenda e cresça com essa experiência. Suas palavras surpreenderam Lu Bin e Bai Zenkon. Era óbvio que o poder de Yang Jie estava no auge, e isso provavelmente o tornava um dos maiores especialistas do reino do dragão de Jade. E, ainda assim, Ye Zhou agia como se ele não fosse páreo para Lin Jin. Mas fazia sentido. De acordo com a descrição de Ye Zhou sobre esse misterioso curador, se ele fosse realmente tão fenomenal, seu discípulo deveria ser igualmente impressionante. Intrigados, os dois concentraram sua atenção na batalha. Na arena, o corpo de Yang Jie brilhava com uma luz branca, enquanto um turbilhão o envolvia. Ele subiu 20 pés acima do chão, com um par de asas surgindo em suas costas, parecendo um anjo. Todos ficaram pasmos com a cena. Os mais conhecedores reconheceram imediatamente que se tratava de um feitiço de contrato de sangue de alto nível. Ele era usado para aumentar o poder do invocador com as habilidades de sua besta, por um curto período. Assim como os antigos imortais, o indivíduo ganharia poderes sobrenaturais, capazes de invocar chuva ou relâmpagos. E, se o rank da besta e o nível do contrato de sangue fossem altos o suficiente, eles poderiam até mover montanhas e separar mares. No entanto, Yang Jie só tinha domínio básico dessa habilidade. Mesmo assim, seu poder estava muito além do que qualquer frade comum poderia alcançar. Todos podiam ver que Yang Jie planejava fazer sua besta subjugar a de Lin Jin antes de mirar no próprio Lin Jin. Nessas circunstâncias, Lin Jin não teria como competir com Yang Jie. A menos que ele também soubesse poder bestial. Mas era óbvio que ele não sabia. Quando se tratava de combate físico, além de um conhecimento básico no uso do dedo de energia espiritual, ele praticamente não tinha outras habilidades ofensivas, muito menos algo tão complexo quanto isso. Yang Jie bateu as asas e lançou um feitiço de lâmina de vento. Várias lâminas cortantes caíram do céu. Vendo isso, Lin Jin rapidamente rolou para o lado, escapando por milímetros da área de impacto. O local onde ele estava foi cortado ao meio, com destroços voando para todos os lados. Os mentores responsáveis pela segurança do ringue ficaram cobertos de suor frio. Sua tarefa era manter a ordem e garantir a segurança dos discípulos em momentos cruciais como esse. No entanto, a velocidade das lâminas de vento de Yang Jie excedeu seu tempo de reação. Eles não conseguiriam resgatar ninguém a tempo se um acidente ocorresse. Ambos os lutadores no ringue já estavam além do que os mentores podiam controlar. Mesmo que algo acontecesse, não havia nada que pudessem fazer. Eles estavam com medo. No pior dos casos, vidas poderiam ser perdidas.
Os mentores relataram imediatamente a situação aos superiores, que então anunciaram sua decisão. O torneio continuaria. Agora, os mentores não podiam fazer mais nada. Só podiam torcer para que os competidores se saíssem bem e, se perdessem um braço ou uma perna, a culpa seria apenas deles mesmos. Lin Jin desviou da lâmina de vento e estalou os dedos. A agulha de fio enrolado disparou em direção a Yang Jie. Mas o oponente estava envolto por uma rajada de vento, então a agulha nem sequer conseguiu se aproximar do alvo. Yang Jie claramente havia aprendido a lição após seu primeiro confronto com Lin Jin. Talvez fosse uma ideia de Ye Zhou também. Como Lin Jin tinha uma habilidade misteriosa, eles montariam uma defesa desde o início para que, não importasse quão discreto fosse o ataque, ele seria inútil. Outra onda de lâminas de vento caiu. Lin Jin só conseguia desviar. Se isso continuasse, a situação ficaria ruim para ele. Já que você está usando um aprimoramento em si mesmo, eu simplesmente o quebro. Lin Jin certamente não conhecia feitiços superiores como o que Yang Jie estava usando agora. Ele só havia estudado 2 feitiços. Possessão do Espírito de Fogo. Anulação de feitiço. Ele havia se esforçado especialmente ao aprender anulação de feitiço. Não apenas discutir o feitiço com Shuebon ele aprenderá muito com ela, mas também pesquisar uma versão aprimorada. Desviando por pouco da segunda onda de ataques de Yang Jie, Lin Jin mirou nele. Anulação de feitiço. Imediatamente após o feitiço ser lançado, uma força invisível atingiu Yang Jie. Como se tivesse levado um soco surdo, seu feitiço de aprimoramento se desfez em um piscar de olhos. A rajada de vento ao seu redor se dissipou, as asas em suas costas desapareceram e, assim, Yang Jie caiu do céu, batendo com força no chão. Toda aquela elegância, graça e beleza desapareceram sem deixar rastro. Sua testa sangrava após o impacto. No entanto, Yang Jie tinha um físico forte e simplesmente se levantou com um olhar hostil. Isso foi humilhante. Como se tivesse sido exposto nu em público. Além disso, Yang Jie estava chocado. Ele conhecia a anulação de feitiço, mas era um feitiço tão difícil que raramente funcionava. Além disso, ele estava confiante de que era imune a ele. Como Lin Jin conseguiu anular seu feitiço de primeira? Mas os fatos eram fatos. Yang Jie não pensou muito sobre isso, nem ousou pensar. Depois de se levantar, ele apontou para frente e invocou a lâmina de energia do indicador, terceiro estilo. Lâmina do arco-íris. Lin Jin não hesitou. Ele disparou outra agulha. No instante seguinte, Lin Jin foi empurrado 3 passos para trás pela lâmina de energia antes de cair no chão. Yang Jie, por sua vez, foi picado pela agulha de fio enrolado e imediatamente sentiu uma dor no peito antes que todo o seu corpo ficasse dormente. Ele não conseguia se mover. Yang Jie ficou assustado, mas forçou um sorriso. Embora não pudesse se mover, ainda estava de pé. Ele também tinha fé absoluta em seu último ataque. Mesmo que Lin Jin não morresse, ele certamente sofreria ferimentos graves. Lin Jin, você teve o que merecia. Yang Jie falou entre dentes cerrados. Ele tentou forçar a circulação de energia espiritual em seu corpo para dissipar a dormência, mas sem sucesso. Não só o efeito paralisante persistiu, mas seu rosto ainda mudou de cor antes que ele vomitasse um jorro de sangue. Ele estava ferido. E gravemente ferido. Foi então que Lin Jin, que havia caído no chão, se levantou. Os olhos de Yang Jie arregalaram como se tivesse visto um morto ressuscitar. Contorcendo-se de dor, Lin Jin removeu uma placa protetora debaixo de suas vestes. Era algo que ele encomendou de um ferreiro por um preço exorbitante no dia anterior. Feita do metal mais resistente do mercado, Lin Jin conhecia bem suas fraquezas. Sua besta era forte, e sua técnica de pulsação era incrível. Era só isso. Ele só se destacava nesses 2 aspectos, então Lin Jin pensou, se Yang Jie poderia feri-lo gravemente com o único dedo da última vez, seria prudente ter alguma proteção desta vez. Assim como Yang Jie usou a rajada de vento para bloquear sua agulha, Lin Jin não conhecia feitiços superiores, então ele fez uma placa de proteção resistente exatamente para esse propósito. E, como esperado, ela foi útil no momento crucial. A placa estava amassada, quase perfurada. Lin Jin teve sorte de Yang Jie ter usado a lâmina de energia do indicador à distância e ainda não a dominasse completamente. Se fosse Ye Zhou quem a executasse, nem 3 placas salvariam sua vida. Enquanto isso, Lin Jin estava quase ileso, muito melhor que Yang Jie. Os discípulos ao redor ficaram boquiabertos, enquanto os mentores trocaram olhares. As regras não proibiam o uso de armaduras protetoras. Portanto, Lin Jin não cometeu nenhuma falta. Lin Jin, você é desprezível. Yang Jie estava quase enlouquecendo de raiva. Ele ainda estava paralisado pela agulha e não conseguia se mover. Como se cair do céu não fosse ruim o suficiente, o que quer que Lin Jin tivesse usado contra ele piorou sua condição. Lin Jin limpou suas roupas e olhou para Yang Jie. Você não vai se render?
Liang Jie gritou. Lin Jin. Se tiver coragem, enfrente-me como um homem de verdade. Você é apenas um covarde usando truques sujos. Lin Jin ignorou. O ataque de Yang Jie havia sido potente demais. Se não estivesse usando a placa, ele estaria gravemente ferido, se não morto. Ele não ia perder tempo com conversa fiada, então socou Yang Jie no nariz. Um soco direto. Yang Jie sentiu seu nariz afundar e o sangue escorrer. Em vez de parar, Lin Jin o derrubou no chão e começou a espancá-lo sem piedade, até que o rosto de Yang Jie ficou roxo e azul. Mas Yang Jie era teimoso. Mesmo apanhando assim, ele se recusava a se render. Lin Jin estava ficando cansado de bater. Ele poderia simplesmente mover a agulha através das veias de Yang Jie até seu coração e, com um giro, transformá-lo em um cadáver. Mas esse não era seu objetivo, e também não era necessário. Além disso, ele precisava mostrar respeito a Ye Yuzhou. Quando enfrentou o país da serpente, Ye Yuzhou ficou firmemente ao seu lado. Seria inapropriado matar seu discípulo em público assim. Ainda não vai se render? Os nós dos dedos de Lin Jin doíam. Os olhos de Yang Jie estavam tão inchados que mal conseguia ver, mas ele permanecia em silêncio. Lin Jin entendeu sua intenção. Yang Jie estava contando com sua besta para virar o jogo. Ele devia estar pensando que, se seu pavão branco derrotasse o lobo de fogo, ele ainda teria uma chance. Na teoria, isso estava correto. Na realidade, o pavão branco não tinha a menor chance. As habilidades de avaliação de bestas de Lin Jin agora eram profundas o suficiente. Mesmo sem depender do Museu de Bestas Mortais, ele podia avaliar a maioria das bestas por conta própria. Quando analisou o pavão branco, apesar de sua aura intimidante e status de rank 4, sua fundação não era estável. Pelos olhos da criatura, ele percebeu que ela mal conseguia regular seu próprio sangue e energia interna. Isso significava que ela dependia fortemente de algum tipo de remédio. E o cheiro era inconfundível, um odor medicinal ainda perceptível em seu corpo. Usando a evolução de Xiao Wu como exemplo, após consumir a pílula de fogo dos 5 elementos, o remédio deveria ter sido integrado ao corpo da besta, sem deixar rastros. Mas era diferente para o pavão branco de Yang Jie. Lin Jin deduziu que ele deve ter consumido uma pílula muito superior ao seu nível. Em outras palavras, os efeitos do remédio eram fortes demais. Pílulas não eram julgadas apenas por sua potência, a compatibilidade era mais importante. Ela precisava ser adequada para quem a consumisse. Caso contrário, o uso irresponsável de medicamentos traria mais malefícios do que cura. Apesar de ser rank 4, o pavão branco de Yang Jie tinha uma fundação frágil. Se a suspeita de Lin Jin estivesse correta, a criatura deve ter consumido um remédio forte demais que forçou sua evolução. Como Yang Jie não tinha conhecimento adequado sobre medicamentos, ele provavelmente não usou nenhum método para ajudar sua besta a dissolver a energia residual violenta da evolução. Se isso continuasse, assim que o efeito do remédio acabasse. Melhor cenário, o pavão branco reverteria para um rank inferior, com veias e órgãos internos danificados, condenado a nunca mais evoluir. Pior cenário, suas veias se romperiam, um problema fatal. O esforço extra durante o confronto com Xiao Wu só acelerou esse processo. Se Lin Jin consultasse o Museu de Bestas Mortais, talvez houvesse uma maneira de resolver o problema e salvar a criatura. Mas por que ele ajudaria Yang Jie? Ele já estava mostrando respeito suficiente a Ye Yuzhou ao segurar sua besta em um momento crucial. Ajudar o pavão branco a fundir os efeitos do remédio? Lin Jin não era masoquista. Então, ele disse a Yang Jie. Yang Jie, vamos fazer uma aposta. Vou contar até 10. No 10º número, seu pavão ou perde a batalha, ou morre. Os olhos de Yang Jie incendiaram-se de raiva. Bobagem! Lin Jin, se tiver coragem, deixe nossas bestas lutarem. Eu te desafio. Lin Jin balançou a cabeça. Yang Jie ainda era teimoso, mesmo diante da gravidade da situação. Tudo bem. Se é o que você quer. Então, ele começou a contar. No 3, o pavão branco começou a enfraquecer. No 7, o pavão gritou, cuspindo sangue pelo bico antes de cair no chão. Todos ficaram chocados. Um mentor correu para examiná-lo e então levantou a mão, o sinal de que a competição havia terminado. O veredito era claro. Liang Jie estava inconsciente, com o rosto inchado. Sua besta estava ensanguentada, destino desconhecido. Lin Jin vence! Anunciou o mentor. Lin Jin chamou Xiao Wu de volta. Ele olhou para o pavão branco ensanguentado e retornou ao seu assento. Alguém foi tratar Yang Jie e seu pavão, mas ninguém mais lhes deu atenção. Todos os discípulos olhavam para Lin Jin com admiração e respeito. Ele era simplesmente forte demais. Tanto Lin Jin quanto sua besta poderiam ter dominado Yang Jie sozinhos. Ele merecia o primeiro lugar no torneio. Irmão Lin, vamos ficar ricos.
Lu Yun sorriu, referindo-se à fortuna que apostara na vitória de Lin Jin. Yang Jie e o pavão foram levados para tratamento. A Associação dos Frades tinha avaliadores de bestas e médicos de plantão para emergências. Não demorou para Ye Zhou aparecer. Lin Jin sabia o que ele queria e permaneceu em silêncio. Ye Zhou suspirou e sussurrou. Avaliador Lin, como mentor de Yang Jie, eu realmente acreditei que uma lição de humildade seria boa para ele. Mas não podemos negar que seu pavão branco é uma criatura notável. Seria uma grande perda para o reino do dragão de Jade se ele morresse. Lin Jin continuou calado. Avaliador Lin, se você tiver alguma ideia, por favor, nos ajude. Faça isso como um favor a mim. Ye Zhou já havia falado assim, seria rude recusar, considerando sua idade, experiência e status. Leve-me até ele. Lin Jin levantou-se. Ye Zhou olhou em volta e sussurrou. O curador também está aqui? Lin Jin franziu a testa. Se você não confia em mim, eu não ajudo. Ye Zhou obviamente esperava que o curador interviesse, mas, sentindo a impaciência de Lin Jin, respondeu rapidamente. Eu confio, eu confio. Agradeço sua ajuda, avaliador Lin. Quando chegaram, o pavão branco estava à beira da morte. Lin Jin tocou nele. As informações do Museu de Bestas Mortais confirmaram sua suspeita, o pavão forçara seu corpo após consumir um remédio poderoso. Não era surpresa que estivesse nesse estado. Ele só resistira até agora devido à sua constituição forte e linhagem poderosa. Qualquer outra besta já teria morrido. O museu sugeriu vários métodos de tratamento. Lin Jin escolheu o mais adequado. Tragam-me flor hemolítica, cogumelo do sonho, folha de pedra e preparem uma poção. Ele ordenou, enquanto estancava o sangramento com acupuntura. Os assistentes congelaram, mas um rosnado de Ye Zhou os fez correr para obedecer. Bai Zenkon e Lu Bin também chegaram, mas mantiveram distância, apenas observando. General Lu, por que a besta de Yang Jie acabou assim? Foi algum feitiço estranho? Bai Zenkon, sem conhecimento médico, especulou. Lu Bin abanou a cabeça. Aposto que ele alimentou a besta com remédios impensadamente. Provavelmente, era um remédio para promover evolução, mas incompatível com a besta. Já vi casos assim, pílulas de ruínas imortais sendo dadas a bestas sem critério. Elas ficam fortes temporariamente, mas depois, só problemas. Bai Zenkon suspirou. Ele esperava que Cidade do Bordo ganhasse mais uma besta de rank 4 para proteção. Parecia que esperara demais. Pelo menos, Lin Jin tinha uma besta de rank 4, isso ainda era uma vitória. Logo, os ingredientes foram preparados em uma poção potente. Lin Jin espetou o pavão com uma agulha, acordando, e derramou o líquido em sua garganta. Pouco depois, o pavão começou a vomitar. O que saiu eram fragmentos da pílula que seu corpo não conseguirá digerir. Lin Jin reconheceu a potência da pílula, era uma pena que Yang Jie a tivesse dado à besta sem entender seus efeitos. As consequências estavam diante de seus olhos, gravíssimas. Depois de expelir os fragmentos, o pavão estabilizou. Usando a técnica de pulsação, Lin Jin ajudou a expelir os resíduos do remédio enquanto reparava as veias rompidas. Quando terminou, Lin Jin levantou-se para ir embora. O pavão branco não morreria, mas também não seria mais uma besta de rank 4. Sem Lin Jin, ele já teria virado cadáver. Agora, ele passaria o resto da vida como rank 3, sem chance de evolução futura. Lin Jin só interveio porque Ye Zhou pediu. Quanto a Yang Jie, após essa derrota humilhante, talvez ele finalmente aprendesse humildade. Ele algum dia superaria Lin Jin? Qualquer um com um pingo de inteligência sabia a resposta. Claro que não. Assim, Lin Jin foi coroado campeão do torneio de discípulos. Ele também ganhou a recompensa que desejava, não apenas a pílula de sangue de dragão inferior, mas também pedras espirituais intermediárias e livros de feitiços raros. Mas, para Lin Jin, nada se comparava à pílula. Com ela, o caminho de Xiao Wu para evoluir ainda mais estava aberto. Caso contrário, mesmo com o Museu de Bestas Mortais, rank 4 seria seu limite. Fim dos capítulos do 210 ao 212. É isso, pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!